Oi, o Ciência Saúde está começando agora. Final de ano, tempo de despesa, né? Gastos altos ou médios ou baixos, sempre fora da rotina. Por isso a gente convidou o economista Luiz Carlos Ewald para dar dicas de como usar o dinheiro com sabedoria. Se você tem 13º, é preciso saber administrá-lo melhor. E decidindo o que você vai fazer, pagar dívida, fazer compra para festa final de ano, guardar um pouquinho para os gastos do início do ano, a gente vai saber isso com ele. Vamos falar também de uma decisão importante para a saúde e a alimentação, as mudanças da Anvisa nos rótulos dos alimentos light. A nutricionista Andréia Moura vai falar dessas novas regras que vão afetar alimentos com gordura trans, com ômega 3, 6, 9, sem sal, com vitamina, sem vitamina, não é, André? Temos a presença de Marisa Hort, que vive no teatro, um sucesso da TV, da Broadway e do cinema. A Mortícia, matriarca da família Addams. A versão brasileira do espetáculo é assinada por Cláudio Botelho. A peça está em cartaz em São Paulo e estreia no Rio em janeiro do ano que vem. O jornalista e escritor Chico Sá está lançando seu primeiro romance, Big Jato, inspirado em fragmentos da juventude dele no Ceará, fazendo um retrato afetivo que mostra paisagens do interior, o rock, os primeiros encontros com o amor, histórias inspiradas no pai e no tio, vamos por aí. Um olhar da filosofia e da astrologia sobre as relações amorosas. Essa é a proposta do filósofo Alexei Dodsworth, no livro Os 6 Caminhos do Amor. Ele relaciona a astrologia com os diferentes tipos de amor como eram conhecidos na Grécia Antiga. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. É melhor começar logo falando de preço, né? De dinheiro, né? Para se livrar logo desse assunto, que é o assunto mais complicado, não é, do dia. Sempre é esse dinheiro, né? Acaba, sobra dia, falta dinheiro, sobra mês. Você quer ver coisa interessante? Quero. Do dia 20 para cá, não tem mais táxi no Rio de Janeiro. As pessoas menos favorecidas, o pobre, por assim dizer, ele usa o táxi porque tem dinheiro no bolso. Quando não tem dinheiro no bolso, acaba, aí fica tudo bem, começa a ter táxi em todo lugar. Isso, todo taxista sabe disso. Aí, veja, é um descontrole, né? Eu ando de táxi quando estou com pressa, ou quando está chovendo, aí não tem táxi, não tem problema. Ah, isso também não tem táxi. Mas é engraçado só quando usar tá chovendo, porque não tem dinheiro no nada, bolso. só chuva. Aí o dinheiro não dá, claro. Eu tinha uma secretária... Mas também ele fica sonhando com táxi. Na hora que ele está com o dinheiro no bolso, ele não realizar um pouquinho do sonho, tudo. A vida ficou horrível, né? Uma secretária que sempre chegava atrasada. Aí eu comecei a apertar, ela começou a vir de táxi. Eu falei, para de trabalhar, porque você gasta o teu salário em táxi. Acorda mais cedo. Complicado isso. Bom, mas o fato é que uma definição de economia, que eu acho linda, muito bacana, até está no prefácio do meu livro, aquele conhecido, nem trago mais, que já é tão antigo. Tal. Já vendeu 60 mil exemplares. Bom, vendeu assim, bem, hein? Ganhou bem. Já deu bom, já deu tocado. Aplicou. A economia é a ciência que avalia e estuda a divisão de recursos escassos. Barato isso, né? Então, isso acontece no governo, acontece na nossa família, no nosso bolso, com todo mundo. Então, antes de concluir, somos todos economistas. O orçamento é isso, né? É ver se o nosso dinheiro vai dar e para quê. Sempre falta para alguma coisa, não é? Se eu tivesse mais dinheiro, eu estava viajando, mas estou aqui. Mas esse momento de festa de final de ano é complicado, porque tem sempre muito presente, aí as crianças pedem muita coisa, aí as pessoas ficam com o coração mais mole também, não é? E tem muita confraternização. É um tempo de gastar dinheiro. É um momento que as pessoas têm que ter juízo, eu acho que já está ficando claro, porque ano após ano é a mesma coisa, de aproveitar, se ainda tiver 13º para receber, para saber o que faz com ele. Naturalmente, todos já sabem, eu acho que pagar suas dívidas. Hoje em dia... Que vão do cheque especial ao cartão de crédito, por exemplo. Exatamente. No momento atual, o governo fez uma medida muito interessante, que eu acho muito legal, que baixou a taxa de juros no peito. Não gostei muito porque eu sou acionista do Banco do Brasil e não queria isso, mas de qualquer maneira. Como ele é o dono, ele baixou. E aí baixou no Banco do Brasil,
baixou na Caixa Econômica e hoje existe como se fosse uma portabilidade dos créditos e das dívidas. Então, se você está devendo um banco, fez um financiamento em 24 meses, faltam 15 parcelas, mas foi feito a 6% ao mês, pede para o banco calcular o saldo devedor, traz tudo para a data de hoje, vê qual é o saldo devedor sem juros, vai no Banco do Brasil, vai na Caixa e financia lá com taxa de 1,5%, 2% ao mês. Foi um grande negócio. Só que por trás disso teve também o estímulo ao consumo, porque as pessoas dizem assim, bom, está barato, vou pegar emprestado, vou pegar essa taxa e vou gastar. E aí são os níveis atuais de inadimplência, quer dizer, não cai inadimplência. O táxi. A inadimplência hoje está em 6%, 7%. Mas acontece que a massa que pegou dinheiro emprestado é muito grande, então ficaram muito mais inadimplentes. E alguns bancos estão sofrendo bastante com isso. Agora, a situação hoje é que os bancos hoje estão somente emprestando a 38% daqueles que pedem dinheiro. O resto tudo ele não aceita. A estatística é essa. Estão negando, não tem mais negócio de comprar carro zero, sem entrada, sem nada disso. Tem que dar entrada, que é para garantir, se não pagar, toma de volta. É complicado. Então, mas a educação financeira está ficando muito na moda, muito mesmo. O próprio governo está implantando em várias escolas públicas essa matéria, com uma sabedoria muito grande. Eu ainda não constatei, mas ouvi dizer que era assim que estão fazendo. Em vez de pegar a educação, o que seja finanças pessoais, familiares, orçamento, tudo, de uma vez só, e criar uma matéria que vai ser chata, dizer, isso a gente não sabe, não quero estudar isso. Não, mudou. Juros, simples e compostos, em matemática. Aí se aprende distraído em matemática, porque matemática tem que estudar. Aí, em geografia, vai falar sobre as moedas do mundo inteiro, o câmbio, como é que funciona. História do dinheiro, legal. Em história... História do dinheiro, perdão. Na história vai falar sobre economia, como é que nasceu a moeda, o escambo, a troca, etc. Então ficou muito interessante e provavelmente daqui a alguns anos as pessoas vão ter um outro tipo de O problema é que até colhermos os frutos, é bom que tenha começado, mas até colhermos os frutos vai levar um tempo. Olha, E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Eu dou muita palestra para chão de fábrica e aprendo muito com eles. Outro dia Olha, professor, vou lhe dar uma ideia boa. O senhor falou que tem que segurar, porque o meu vídeo lá do Fantástico que eu passo e tal, diz assim, não pode levar criança, porque criança enche o carrinho de coisas. Aí o rapaz lá, o operário lá da minha empresa, disse assim, olha, eu inventei uma boa. Como eu tenho filhos e não posso deixar em casa, então vou eu e minha mulher, com os 2 filhos, para o supermercado. Dou R$2 para um e R$2 para outro. Aí nós vamos andando. Aí ele quer comprar um creme cracker. Pode pegar, meu filho. Daqui a pouco, eu quero xizito. O dinheiro não dá, tem que trocar. Não, vou ficar creme cracker. Daqui a pouco vem não é tirando fora o iogurte. Iogurte quem compra são os pais. Tá? Só aquelas coisas que são supérfluas. E o garoto vai trocando, troca, chega no final e diz, eu quero uma revista da Mônica. Meu filho, já gastou tudo. Ô pai, tá bom, como isso é bom, é para ler, vou te dar. Mas é uma noção primária de orçamento. A criança pequenininha já sabe. Outra é em relação aos celulares. Os celulares hoje é um inferno, né? Tira o dinheiro de todas as famílias. Faz o seguinte, pega a família, o plano familiar, e divide e diz assim, essa sua filha que tem 12 anos tem R$30, a que tem 10, tem 20, e o de 8 tem R$15 de limite. Passou aquilo só no fim de mês. Dia 18. Mãe, meu celular não tem mais crédito. E agora? Meu filho, agora para com essa história de emprestar o celular para as meninas, fazer chave, etc. Agora vai esperar até o final do mês. E aí ele fica tendo noção do que é orçamento. Isso é o orçamento do seu telefone. Aí tem uma boa que é engraçada. Assim, uma vez eu falei assim, mas aí como é que nós vamos fazer quando eles querem telefonar do colégio, sabe como é? Violência, tem que saber se chegou bem, isso faz mal. Aprenda a fazer. Telefona para casa, deixa cair, liga a ligação, a mãe vê assim, está aqui o seu telefone. Liga de novo. Não, trim, caiu. Trim, caiu. Quer dizer, cheguei bem.
Pronto. Aí economiza a ligação e foi dado o recado. Então tem muita coisa para economizar. Mas o orçamento é difícil, efetivamente, para ser passado. As pessoas Então, têm que... efetivamente é renegociar dívidas, enxugar gorduras do orçamento, pensar no ano que vem, porque o ano sempre começa com um monte de taxa, né? De coisas para É uma pagar. novidade Quem interessante. tem filho, colégio, uma rematrícula. Quem não tem filho pequeno tem... Mas tem material escolar e tem uniforme. IPTU, IPVA, IP não sei o quê, né? Tem muito IP. No que você falou no início aí, em relação ao pagamento de dívidas, semana retrasada, acabou no Rio, teve durante uma semana inteira o Limpa Nome. É um evento enorme, com 8 ou 10 bancos e assim 50, 60, 80 devedores negociando dívida. Deu muito resultado, muito bom. E está passando isso pelo Brasil inteiro. Agora daqui parece que ele foi para São Paulo. E ano que vem, de novo, vai ter aqui. Então, é uma coisa Sim, mas interessante. isso também, Agora, em cada relação... pessoa que tem uma dívida também pode renegociar. Claro que num coletivo, num evento assim é mais fácil. E aí a coisa é assim, nós não podia gravar nada. O Fantástico não podia gravar, fomos lá gravar no Fantástico, não podia gravar nada. Queria botar nome, sabe como é que é banco, né? Que não pode. Aí a gente falou com o superintendente que estava lá, o chefe lá, disse, olha, não dá para fazer isso não, o senhor fica de fora aí. Não, mas nós estamos com a menina aqui que quer fazer negociação. Não, a gente vai fazer, quando ela sair o senhor grava. Aí nós ficamos de longe. Mas como ela tinha falado conosco, em vez de ser só um rapaz atendendo, tinham 3 em volta dela, tal, não sei o quê. Quando ela saiu, ela disse assim, olha, eu tenho que agradecer, por causa de vocês, antes o desconto era 40%, agora descontaram 80%. Foi legal, tá vendo? Nossa, olha a a gente imprensa, der viu? dívida é só chamar vocês. Passear com ele por aí, né? Passear com eles por aí. Tá certo. Agora, uma outra coisa interessante em relação ao 13º, de aplicação, porque hoje as taxas caíram muito, está todo mundo reclamando. Não tem razão para reclamar. No Japão, a taxa é 0% ao ano. Nos Estados Unidos, é 1% ao ano a aplicação do dinheiro. Então, está reclamando o quê? De 5,5%, 5% ao ano? Não, nós vamos chegar lá. Sabe uma questão, uma dívida que tem muita gente reclamando? A inadimplência nos condomínios. Porque a multa era 20% e passou para 2%. Mas quando E os condomínios síndico, estão falindo. mas quando o síndico é ágil, ele entra na justiça rapidinho. Rapidinho. Agora, às vezes, tem uma política, né? Lá, Difícil, hein? sobre isso. Porque ele pode ameaçar o morador devedor como? Com despejo? Porque aí é o seguinte, se ele for proprietário, o proprietário vai ter que negociar de determinada maneira. Mas se ele for inquilino, é mais complicado. Porque aí normalmente é uma corretora de imóveis. Mas eu vi tal, uma matéria aperta mais. no Aperta Terra esse fim de semana. Agora não sei se foi no Terra, foi no Estadão, mas, enfim, dizendo que uma juíza do Distrito Federal considerou que os eventuais... Devedores não podiam Não, pagar. os devedores têm que pagar, mesmo que seja o locatário, né? Quem aluga. Aí o proprietário teria que pagar isso? Não, o próprio pessoa que aluga Inquilino. teria que se responsabilizar. Claro. Eles estão começando a responsabilizar também quem mora, o que é justo, né? Porque não é Verdade. justo é um pagar por todos, né? Que está desigual agora. Com É complicado. esses- A inadimplência está grande. A inadimplência Em relação é à muito taxa grande. de aplicação, que eu ia falar para você, hoje a inadimplência é muito grande nos colégios das crianças, né? Então, se sobrar alguma coisa no 13º, uma grande coisa que aqueles que tiveram essa sorte podem fazer é negociar com os colégios um pagamento antecipado da anuidade. Os colégios dão descontos assim de 20%, 25%, 30%. Que é um ótimo Porque desconto, né? eles retêm os alunos e têm a certeza do pagamento. Claro. Porque a lei facilita tanto os devedores que às vezes tem gente que só paga É isso que eu ia quando tem que perguntar. refazer porque, a né, matrícula. uma questão de punição. Se não tem, você naturalmente você vai folgando. Vai Né? deixando. Complicado. É, Porque está apertado para todo mundo, né? É verdade. E vai ficar mais apertado ainda para quem precisar de alimento light, porque é sempre mais caro, não é? Light, diet sempre são mais caros, como os orgânicos ainda. A Anvisa mudou, volta aí, tá? Tá tranquilo. A Anvisa mudou a legislação
Isso, Mudou trouxe os uma nova- rótulos a partir de janeiro. Né? Isso. Aí antes eu gostaria de fazer uma observação na fala do Luiz Carlos, que é difícil levar as crianças para fazer compras no supermercado, porque também tudo no supermercado é projetado para facilitar a compra delas. Pode reparar que os alimentos direcionados para as crianças ficam nas Estão lá embaixo. prateleiras baixas, biscoito claro. recheado, né? As prateleiras também próximas ao caixa. Então, com a nova legislação, ela traz algumas coisas para ficar mais claras para o consumidor quanto ao Diet Light. Ela vem mudar especialmente os alimentos que se autodenominam fonte D, né, como já foi comentado, e reduzido e baixo teor. Acho que é importante falar da diferença de Diet Light, que eu acho que muitas pessoas confundem, né? Então, os alimentos Diet é do qual foi retirado algum componente, objetivando atender uma população específica. Ou diabéticos se retira o açúcar para os diabéticos, ou se retira o glúten para os celíacos, ou o sal para quem não quer consumir sal. E essa exclusão não necessariamente vai resultar numa diminuição de calorias. O que muda com a nova legislação é que tem que ter essa alegação no rótulo. Caso o produto seja diet, mas ele não seja reduzido em calorias, isso tem que estar escrito. Este não é um produto com baixo ou reduzido teor de calorias. Essa alegação, na verdade, já existia, mas é a primeira legislação que traz uma consideração sobre o tamanho da letra. Que a letra que é colocada essa alegação, ela tem que ser no mínimo metade das outras alegações e tem que estar numa cor que não contraste com o fundo. E Que não contraste? Que contraste, Ah, isso, tá. que contraste com o fundo, que atualmente tem. Não mas pode esconder essa informação. Né? Isso, ela até existe no rótulo, mas ela é muito subentendida. Mas quase todas as informações que a gente precisa, não é? Tem coisa que você procura, lataria, por exemplo. Você procura validade. Nossa, é uma luta. Nossa. É braille, né? Você Pois fica é. sentindo o Tem relevo. coisa que eu marco com a caneta, assim, em torno, quando é muito longa, porque eu dou uma geral para ver se tem alguma coisa para eu jogar fora. E tem uns que eu levo tanto tempo para achar que eu faço um círculo, porque quando eu vou procurar de novo, Sim. é um drama aquilo. E aí essa legislação vem para tentar modificar isso. E quanto nisso aos vai ter um alimentos- ganho? Sim, vai ser com certeza, né? As pessoas não vão mais comprar alimentos diet com o objetivo de reduzir calorias, porque vai estar claro, né, quando for o caso de o alimento ser diet não ser reduzido em calorias. O mesmo para os light, que o light é aquele do qual foi retirado 25% de algum componente. Isso também não quer dizer que houve uma perda de calorias. Pode ter retirado 25% do açúcar, mas ter colocado mais gordura para compensar o sabor. E mesmo assim está escrito que é light. Mas aí a gente teria que ter conhecimento da fórmula anterior, Isso, por isso que requer uma certa Sim. habilidade, assim, uma complicação. De 25%, Né? de 25% também do convencional. Porque a legislação atual traz o seguinte, que, como eu falei, é 25% de redução de algum componente, mas em relação a que produto? É 25% menos gordura em relação a qual? Hoje a legislação traz que tem que ser a versão convencional do mesmo fabricante, porque senão eu poderia pegar um iogurte, o iogurte no mercado que tivesse mais gordura e retirasse 25% das gorduras dele, que poderia nem significar uma redução tão grande comparado aos outros, comparado aos demais. Mas eu acredito sim que é um avanço e principalmente tem uma ligação agora da gordura trans, que quando eu estive aqui na outra vez eu comentei que algumas empresas trocam o trans por gordura saturada. Agora já vai ficar mais difícil fazer isso, porque a alegação zero trans só vai poder ser feita se esse alimento também atender aos critérios para ser considerado baixo ou reduzido em gordura saturada também. É algo positivo. Outro ponto positivo é quanto ao ômega 3, ômega 6, ômega 9, que são gorduras boas. Para ser considerado fonte, ela estabeleceu critérios e o mais interessante é que se esse alimento for considerado fonte de ômega 3, mas ele tenha também gordura saturada, que não é uma gordura boa, isso vai ter que constar. Então, embaixo de fonte de ômega 3, vai ter que estar escrito, este não é um produto reduzido em gordura saturada, por exemplo. Achei bastante interessante, porque é quase como você dizer para o consumidor, aqui tem uma gordura boa, mas também tem uma gordura que não é boa. Exemplo de produto de alimento que tem ômega 3, para a gente saber. O que atualmente está alegando no rótulo é a sardinha.
né? Aquela sardinha em lata. Ômega 3 são nos peixes. A linhaça é a nossa maior fonte vegetal. E é uma gordura maravilhosa. Tem estudiosos até que relacionam a inteligência dos orientais ao consumo na mais tenra idade de ômega 3, desde a gestação. Né? E adianta a gente tentar agora ganhar o atraso? Da não mesma faz, né? forma, não vai ser, mas ele também é anti-inflamatório, reduz o risco cardiovascular, também tem estudos mostrando que pode auxiliar na melhora do raciocínio, da memória. E com essa reflexão do ômega 3, eu senti falta de uma alegação, por exemplo, nos produtos que são enriquecidos com vitaminas e minerais. Tem muitos produtos desse, biscoito recheado, que está lá escrito, né? Rico em vitamina tal, A, B, C, D. A mãe compra esse produto por achar que é de qualidade, porque está enriquecido em vitaminas, mas não sabe que, além das vitaminas, ela tem açúcar, gordura e sal em excesso. Já tem um projeto de lei que eu sonho ver um dia estampado nos produtos, eu acho que vai ser o padrão ouro da rotulagem, que se coloque nestes alimentos ricos nesses componentes, que se coloque este alimento é rico em açúcar, ou em gordura, ou em sódio, que consumido em excesso pode aumentar o risco cardiovascular, pode provocar cáries no caso O cigarro. O cigarro ou o álcool. Eu acho que o biscoito recheado vai ser considerado um cigarro daqui a pouco. Sim. O novo Ou cigarro. então tem uma foto da pessoa muito Novo cigarro. No Sim, biscoito não acharia recheado. uma ideia. Não, sinceramente. mas porque dá todas vontade. as... É quase que unânime, né, entre as nutricionistas, Sim. que biscoito recheado... Eu tive uma nutróloga aqui uma vez que disse que biscoito recheado é responsável por tudo, até por osteoporose. Ela radicalizou mesmo. Sim, o consumo é indiscriminado. Isso é impactante, assim, né? Sim. E é muito barato. É É. muito barato, é um absurdo. E é- Eu acho que é um absurdo ele ser tão barato. Se você compara com uma penca de banana, o biscoito recheado ganha de 10. Qualquer fruta é um E é absurdo. muito palatável, né? A É, assim, gordura não, trans 89 tem esse dom. centavos, assim, Não naqueles vou dar mais folhetos de supermercado, custa 89 centavos, até R$1. Você Posso encontra dar mais? dezenas de recheados, etc., com chocolate, etc., por R$1. Não posso dar mais biscoito. Poxa. O Evald, ele conta quando ele vem aqui, é uma tragédia. A Marisa, eu vou contar que você vai gostar da história. Ele dá biscoito recheado para flanelinha. de paga? Porque você vê uma liquidação no supermercado, oferta. Aí você compra a 99 centavos. No bar da esquina é R$3. Aí você dá pro flanelinha em vez de pagar para ele R$2. Eles revendem, Ele professor? fica feliz da vida. Eles Pô, vou levar revendem para as ou- crianças, tal, vai matar uma pessoa de Você quem é a pessoa que fica feliz? Você viu o que ele faz, né? Vou vender. Se os flanelinhas Mas eles estiverem gostam, dentro do programa, biscoito e sabonete. Você... né? Se os flanelinhas Nova estiverem moeda, É melhor, dentro do você- programa, é eles melhor não você vão- concentrar, então, em sabonete, que parece que sabonete não é tão grave. Não, não Se bem é. que eu já tive dermatologista aqui dizendo que a gente não devia tomar banho com sabonete todo dia, porque tira a oleosidade da pele. Se bem que hoje em dia tudo é tão proibido, tão complicado, né? Se a gente pensar mesmo em tudo, eu acho Viver que... mata. Nem água. Tudo é nem- legal e moral engorda. Viver é muito perigoso. Quando o Guimarães Rosa falou isso, ele não queria dizer exatamente em relação ao biscoito, ao sabonete, Mas que parece, Mas a vai conversa junto. dele com a dela parecem, que os dois estão falando de ilusão, né? não é? Ilusão, é light, fecha o olho e come, né? A gordurada. Tem o crédito, Isso aqui, posso não, eu vou comprar. pagar depois, é tudo O meio que é crediário da mais ilusão. legal ressaltar também que mesmo que teve essa alteração, mesmo sendo light, nós não podemos comer de forma indiscriminada, porque a redução foi de 25%. Então, se eu deixo de comer a versão convencional para comer 3, 4 do light, eu não estou ganhando, Mas né? Eu não isso posso é- ficar à vontade no light. Isso é muito importante, que eu vejo gente que pega um suco, o suco é diet, aí toma a caixa toda do Isso. suco. Vai engordar mais do que se tomasse um certeza. copo só do É, suco não e diet. daí- É como o sorvete, né? Os sorvetes diet têm uma quantidade de gordura Isso. absurda. O chocolate que nós estávamos comentando tem, porque a indústria tenta compensar uma possível perda de sabor. E eles são arriscados também porque não é a saída, né? A diet light, muitas pessoas têm o conceito de que é diet, então é saudável, eu vou comer. E nem sempre, mesmo tendo redução de alguma coisa, pode não ter nenhum nutriente essencial ali agregado. Eu vou falar um papo de Um pão gorda integral, agora. um pão integral e o pão light tem diferença? Tem. O integral, ele tem mais fibras.
O light, ele está reduzido, geralmente se o objetivo é Gordura, reduzir ou em sódio. calorias, ou sódio. Tem essa diferença. Mas O engorda inte- da mesma forma, doutora? Depende da marca, né? Mas o objetivo principal do integral é agregar fibra e do light é reduzir caloria. Mas tem aquele macete de olhar o rótulo, a composição. Isso. A composição, o elemento, acho que foi você que me ensinou Sim. isso. Que o primeiro elemento da É, lista da de lista de composição ingredientes é o mais que forte. é o que está em maior quantidade no produto, É trazer Pois é, a mas no questão. pão integral, muitas vezes está escrito farinha enriquecida com minerais. É o Isso. primeiro, não é a farinha É a integral, farinha é a enriquecida. farinha de trigo comum. É. Só que ainda tem vantagem, porque para ser considerado integral tem que ter no mínimo 50% de farinha de trigo integral. Isso é muito difícil de encontrar. A maior parte vai ter só uma proporção maior da farinha branca, mas ainda tem vantagem. Melhor você comer um que não seja totalmente integral, mas que tenha uma porcentagem de farinha integral. Que ainda do tem que- alguma fibra. Que ainda tem alguma fibra. Papo de gordo agora. Quando você compra uma coisa, uma torta, eu comprei uma outro dia, sexta-feira, diet, mas é horrível. Então era melhor. Não, nem você come, né? Você fala assim, então não vou comprar mais nada, vou Serve comprar pros só amigos, essa torta, perde porque só essa fatia, porque eu não posso comprar outra coisa, porque eu já vou comer um doce. Aí você não consegue comer, porque é horrível, amarga, fica aquele Sim. gosto apertado. No Tá final. comendo de alguma forma calorias, mesmo que É menos, melhor mas está comer um consumindo. pedaço menor da normal, né? sem Porque prazer. pelo Com menos é um certeza. prazer, né? Eu parti para uma coisa, eu parti assim, agora doce eu tento comer só o que vale a peníssima. Antes eu comia de tudo, né? Chocolate pergunta, vagabundo, tem bala algumas vagabunda, agora é meu alternativas. famoso. Chocolate é bom, é incrível. Sim. E Mas Marina, tem. tem outra coisa também que me chama muita atenção. Aqui no Brasil, quando a gente vai comer uma sobremesa, é uma coisa monstruosa. Estados Unidos Em também alguns, é absurdo. em alguns lugares da Europa, onde eu tive na a Europa é oportunidade mais de estar, era assim, a sobremesa era uma coisinha para tirar o gosto. Era um doce ótimo, pequeno, para tirar o gosto, ou algo para ser dividido por 2, 3 pessoas. Que aqui a gente come inteiro. Então a gente tem uma Não, coisa os da tamanhos cultura aqui também. são bem... Sim. Tanto é que quando você vai a um jantar mais sofisticado, de degustação, a sobremesa é pequena. É pequena, claro. Não é? O claro. chocolate é uma coisa, um traço no prato, não é um desenho assim. Não é Mas aquela eu acredito- cauda. É obra de Bienal, né? É, Sobremesa obra aqui de no- Bienal, parece coisa de Mas hoje Bienal. eu Eu fui vejo- no jantar outro dia também sofisticadérrimo e tinha um suspiro, realmente, no pratinho lindo, todo enfeitadinho em Mas volta quando e é tal. muito bom o doce, satisfaz. Quando é muito bom, Aí que você tá, fica tem naquela que ser viagem da coisa boa, né? Claro, porque vira um evento É um maravilhoso evento comer comer. aquele pedacinho. Come o prato da Bienal, adorei, Chico. Mas é um pouco da Bienal, né? Mas esta questão das porções é interessante que tudo Nos mudou. Estados Unidos tudo muito grande. Tudo. Eu lembro que quando eu era criança eu comia pipoca no pipoqueiro, aquele Lembra? pacote. Saco pro ser humano? Isso, agora em baldes. Em baldes com manteiga, com queijo. Do tamanho de 4 Ai, vocês estômagos. viram aquela história que saiu do cara que ganhou uma... Nossa, ele processou... Horrível. Ele tá com uma doença horrível no pulmão, porque ele inalou, ele era viciado em pipoca desses de saquinho com sabor De manteiga. micro-ondas. Criou uma doença, tipo uma doença pulmonar obstrutiva, uma coisa Sim. muito grave, porque ele sentia o cheiro daquele sabor manteiga 2 a 3 vezes por dia na casa dele. Isso lesou o pulmão dele, ele conseguiu... Ai, nossa, que bacana, $30 mil da fábrica, mas bela porcaria, porque ele tá com o pulmão acabando, ele vai morrer. Que horror. Porque ele sentiu o cheiro do tal sabor manteiga. Daí todo mundo ficou chocado. Ai, credo. E aquele povo que trabalha em cinema? Sim. Acende o dia inteiro. Sim, né? eu falo Sabor de- manteiga. Sim, cheiro, que é já uma se brutalidade. discute também com as pessoas que trabalham fritando pastel, que até inalar aquele cheiro da gordura ali o dia inteiro, né, aquela gordura, ela exala radicais livres, que podem ocasionar problemas pulmonares também. Tá vendo? As pessoas que trabalham na fritura há muito tempo. A gente viver é De perigoso tão é. mesmo, né? É muito É perigoso. muito mas tem né? Fritar alternativas, pastel, eu né? achava que não tinha... Tirando a coisa de poder se queimar, né? Eu achava tem que era tudo alternativa. tranquilo, assim, né? Tá bom, não é Sua mãe uma fritou muito um sonho de pastel. consumo. Comeu? mas Não, fritou. Mas é terrível isso. Mas tem alternativas, né? Porque a gente falando assim fritar parece o que é pastel tudo com muito uma- complicado. Como é que chama aquilo? Uma máscara. O Máscara, ideal né? seria ter uma troca adequada, não deixar escurecer o óleo. É. Esse seria o adequado. Acho que não iria encarecer tanto, porque um óleo vegetal não é tão caro assim.
Ah, mas ninguém faz economia, né? Você que conhece os óleos, quais são as diferenças entre soja, canola, girassol? Tem muita diferença efetiva para o corpo humano? O de canola, ele tem o ômega 3, que nós comentamos aqui, que é muito bom. Já o de soja não tem. Mas eles, no estado in natura, sem fritar, eles acabam não tendo diferenças tão grandes, né? O problema, o óleo de soja, ele acaba não sendo um vilão. O problema é que ele é sempre consumido frito. É sempre utilizado para a fritura. O de canola acaba sendo superior em relação aos outros por ser uma fonte de um precursor de ômega 3, que é uma gordura melhor do que o ômega 6 do óleo de soja, por exemplo. E algo que mudou de interessante nos óleos é que, eu não sei se vocês já perceberam, alguns óleos de soja vem escrito 0% de colesterol. Só que ser zero de colesterol é uma característica própria de qualquer óleo vegetal. Colesterol só existe em produtos de origem animal. Agora, tem a obrigatoriedade de colocar, como todo óleo vegetal, mas é tão pequena a informação que ninguém percebe. Vê lá, 0% de colesterol, compra. Agora, essa informação tem que estar maior para o consumidor. Mas, no fundo, o óleo de canola faz diferença, então? Faz, É bem melhor do que o de soja? Sim, é melhor nesse sentido. Girassol também? Girassol, ele tem algumas propriedades um pouco melhores do que o de soja também. É que é complicado a gente falar em superioridade porque pode gerar uma certa ilusão, né? Para as pessoas que não podem comprar, o óleo de soja então não é bom, mas tem o de canola, o de girassol tem algumas propriedades. O que não é bom é fritar, né? O que não é bom é fritar. É fritar com imersão, jogar a coisa dentro da gordura. Sim. Isso é que é a pior coisa. Aí de soja, independente... canola, azeite, extra virgem, orgânico, tudo frito vai ser pior. Tudo frito vai ser pior. Vai ter Então, substâncias quem não que pode são comprar o boas. óleo de canola, compra o de soja e tenta não fritar. Isso, e não frita. Priorizar nessa época do ano... Acho que outro dia entrevistei uma nutricionista que estava lançando um livro que faz bolinhos de bacalhau no forno, rabanada no forno. Né? Que essa época do ano é uma época de frituras, né? Com certeza. Por conta do Natal, do Ano Novo, das festas, de amigo oculto, secreto, seja lá que amigo é, né? Até aparente. Essa época é bastante complicada mesmo, né? Mas tem alternativas, é algo que eu discuto bastante em consultório. Às vezes eu dou opções para as pessoas. Por que ficar só preso no biscoito recheado, no salgadinho, até mesmo no pão com margarina? Aí eu dou opções, eu falo, por que não fazer uma mandioca cozida com sal, com azeite? As pessoas me olham com estranhamento, mas... o Chico Sá deve conhecer, a culinária nordestina traz opções, a tapioca é saudável, um mingau de fubá, um bolo simples feito em casa, e aí as pessoas me falam, mas doutora, ninguém come isso. E aí me vem uma reflexão filosófica até, por que continuar comendo só o que estão todos comendo, fazer o que todos fazem? Por que não fazer diferente? Se nós continuarmos seguindo essa mesma linha, em 15 anos seremos tantos obesos quanto os Estados Unidos. Eu acho que falta uma certa reflexão, ampliação do sentido do que é o alimento. Hoje a gente sabe que a mídia, né, como eu estou aqui no Sem Censura e é uma televisão diferenciada, posso comentar que hoje o que as pessoas vestem, o que elas falam, o que elas comem é determinado pela mídia. No dia que nós tivermos, né, um primeiro sonho que eu tenho é que tenha estampado no rótulo essa quantidade de açúcar, gordura como prejudicial, e outro é que mostre pessoas, celebridades, estimulando o consumo de produtos saudáveis. Que aí, quando tiver personagens de desenho animado trazendo estes alimentos, com certeza as pessoas não acharão mais estranho comer aquilo que é saudável. Que nem o papai com espinafre? Isso, perfeito. Eu pensei no Obelix com javali, um pouco mais heavy. Incentiva mesmo. Eu também gosto mais dessa. Vamos pensar numa campanha de vários famosos comendo maçã, banana, Com né? certeza, Brócolis. com o mesmo apelo visual, o mesmo apelo, os mesmos jingles, com certeza os índices de obesidade Seduziria, né? Com certeza. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271.
Ó, a gente se divertiu aqui no intervalo, falando das nossas próprias histórias, debochando da gente mesmo, que, aliás, é uma das melhores coisas da vida, não é? Opa! Debochar da gente, não perder, né, a noção de que a gente também né, vive nessa história aí, nesse quadrado ainda, não, Chico? Fala sério. Marisa Hort, a família Addams. Isso. E tá em São Paulo bombando já. Bombando. Há um Estreamos tempo. na quarta-feira de cinzas em São Paulo. Uau. Tá até hoje lotado. Ótimo. Hein? Então, assim, eu digo que eu nunca tinha feito tanto sucesso. Tá gostoso divulgar essa peça. Com teatro numa mesma cidade. Porque eu já fiz sucesso com teatro, mas você tem que viajar. Você tem que buscar o público. Ficar sediada numa cidade só e ter essa quantidade de público, eu não conhecia isso. Legal, né? Que bom. Essa vista do palco, assim, cheião, fazia tempo que eu não tinha durante tanto tempo. Então, tô louca para vir pro Rio, porque eu acho que a pessoa tem que vai Vem em gostar. pleno também. verão, né? Verãozão. E já sabe onde O figurino é teatro? pesado, mas tudo bem. O decote é grande. Mas tem muito turista nessa época. Tem muito turista. Pois é, né? O pessoal que trabalha ali no Time for Fun deve saber disso, né? Isso é bom. É um hit, né? Vir para o Rio de Janeiro. É altíssima temporada para todo mundo, né? Para nós também, que trabalhamos com espetáculos. Mas você ia fazer uma pergunta? Eu te interrompi. Você falou que o figurino é pesado. Não, porque é uma peça... Os Addams são moradores de Nova York. E são Addams, são soturnos, vivem de noite, no frio, são do cemitério. Cheio de roupa. E eu, graças a Deus, tenho um decotão até aqui, mas tem o perucão, né? Ainda sou mais fresquinha, mais verão. Mas Figurinho do pessoal. o ar tem que estar tinindo do teatro. Pra que teatro é esse? A gente já vem sabe? pro Vivo Rio. Vivo ali, Rio. Do Aterro, finzinho, perto do É. aeroporto ali. Teatro Grande. É verdade. E é um musical de muito sucesso há muito tempo, né? A história dele é engraçada. Quando ele estreou em Nova York, não foi exatamente um grande sucesso inicialmente. Aí chamaram o Jerry Zaks, que é um diretor que a gente teve a honra de trabalhar com ele. Mestre. Daqueles diretores que te ensinam a fazer comédia técnica. Um grande nome da Broadway, um grande nome dos Estados Unidos. E ele deu uma remodelada. Aí melhorou. Aí virou um sucesso. Aí quando eles fizeram a versão para o tour americano, eles editaram de novo, cortaram. Foi um grande sucesso. Quando trouxeram para Brasil, vai ser América Latina, Brasil e Argentina. É uma quarta versão. E eu acho que isso é um dos grandes sucessos, porque ele é coeso, ele é enxutinho, é cena boa, sabe? Não tem aquela barrigona de musical, que às vezes você fala... Ai, Podia meu tirar Deus, é isso. bom, mas é meio chato. Não, isso aí é... Até gente que detesta musical gosta. Amigas minhas intelectuais, agora você está fazendo musical, coisa chata. No dia seguinte liga, não, mas e aquela hora? Que não sei o que, e aquela parte é legal, assim. Eu tô muito feliz com isso. Eu também E nunca ele tinha veio feito um dirigir musical. vocês? Oi? Ele veio dirigir Os a versão americanos brasileira. vieram. O Steve Balt, eles vêm de novo para rearranjar para o Rio de Janeiro, para mudar o espaço. Vamos ter algumas substituições no ensemble, um pessoal maravilhoso também. Ensemble é o coro, né? Tem os personagens, os falantes e tem os bailarinos, cantores, que a gente chama de ensemble, que é uma baita ideia legal, que é como se fosse o dia de finados para ele. Naquele dia a gente abre a cripta e celebra os nossos mortos. Então vem os mortos, que é o coro, que são os Addams que já morreram. Tudo mau elemento, uma delícia. Mas você me pergunta, Está se divertindo. eu estou gostando muito, estou gostando bastante. É um espetáculo bem gostoso de fazer. E essa versão vai ser só para o Brasil ou essa versão vocês também viajam para a Argentina? Ou eles montam lá com o elenco Argentina com os argentino? argentinos. E aí outra adaptação. Você falou, a adaptação daqui foi o Cláudio Botelho que fez, né, do texto. E eu acho que a música tem piadas boas, coisa que é muito rara. E tem piadas locais, né? Tem coisas que são da realidade do Brasil. Os atores estão ajudando muito nesse sentido também, tá? Colocando as suas... Mas não, o Cláudio fez uma adaptação bem esperta, bem bacana. Porque tem piada boa. Um dos autores, depois eu descobri, que trabalha junto com o Woody Allen, o tal do Marshall Brickman. Então tem um tipo de humor tão ácido, é maravilhoso. Assim, eu não posso contar as piadas, mas tem piadas boas. Porque é muito difícil musical. Porque E a musical geralmente é família aquela toda? piada familiar, né? Não, tem E a piadas... família toda? Família toda. Gomes, Daniel Boaventura, eu, Mortícia, nossos 2 filhos, Vandinha e Feioso, Laura Lobo e Gustavo Daneluz, o Tropeço, que é o mordomo meio Frankenstein, que aqui teve os monstros, que o Gomes virou o mordomo, fundiram num personagem só. Não, é a versão do filme. O mordomo, a vovó, que é a Inádia Carvalho que faz, 102 anos, o Fester, que é o Galvão, carioca, e tá felicíssimo que a gente vem para cá, todos nós.
orquestra com 12 pessoas, maestro, é um baita espetáculo, é muito lindo. Você canta lá? Canto. É? Eu venho tentando cantar há 20 anos. E canta bem. Banda Não, Vexame. canta de fazer show. Vexame Lune, com a Vexame, agora tô banda, com né? romance. Eu venho dando minhas cacetadas faz um tempo já. Acho que agora eu posso dizer que até canto bem. E você vai fazer uma novela, que é a da Maria Adelaide. Você viu? Que Murphy trabalha bem, né? Tanto tempo, agora cai as duas coisas. Estou muito feliz, porque a Maria Adelaide e o Vincent, que é o parceiro dela, vão co-escrever. Ai, que bom. Disseram que esse papel era para mim, já peguei os primeiros capítulos e é muito engraçado, é muito bom. E é pra você mesmo? Eles estão dizendo, a gente, depois de certo tempo de carreira, a gente aguenta todo tipo de coisa. Olha, é a sua cara, você fala, meu Deus, essa é a minha cara. É igual comprar roupa, né? Que vem a vendedora e diz, é a sua cara. Essa Mas isso aqui é a blusinha, sua né? cara, e papel então. é Papel terrível. dói um pouco mais. Mas não, parece que tá muito divertido, muito Ah, mas boa. deve ser engraçado, né? Quando você não acha que tem nada a ver, né? É, o que E a estão pessoa achando vem- de mim, né? Porque com roupa é duro, né? Porque você fala, é a sua cara, você olha e fala, meu Deus. Eu não achava que eu pensam era, de que eu mim? era não engraçada. posso ter essa cara. Eu não achava que eu era engraçada. Demorei anos para admitir que eu era engraçada. Então eu parti de um ponto bem longe também. Depende de onde você parte em termos de autoconsciência, né? Se você está muito longe também, o choque é constante proporcional. maior, né? Mas eu acho você tão engraçado. Pois é. Eu acho que todo mundo acha, não sei. Você já acostumou? Olha, outro dia eu estava falando para uma amiga que estava ali fazendo também, ela deu um show, uma das substitutas, porque a gente tem muitos subs, cada papel tem outros atores que fazem também, é incrível, assim, tem bailarinos que são os captain dancers, que sabem coreografia de 4 pessoas. É mesmo? Cada um. Daí um dia, um machuca o joelho, ele faz aquela coreografia, outro dia o outro, ele faz a outra coreografia, que a voltinha não é para a esquerda, é para a direita, eu não sei como eles conseguem fazer isso. Também não posso É uma coisa imaginar. incrível. Mas eu me perdi, os subs, por que eu estava falando isso? Porque tem várias pessoas. Ah, como fazendo. eu estava contando para ela, e ela é uma cantora lírica fantástica, ela pegou um papel, eu não tinha visto, muito engraçado na cena. Eu falei, amiga, você é comediante. Não pense que são só os homossexuais que têm que se assumir, os comediantes também. Que todo mundo quer ser a mocinha, querida. Eu sei. Mas eu nunca peguei papel de Julieta, nem aos 9 anos de idade. Sempre fui a Ama ou Romeu, entendeu? Nunca peguei. É uma figura essa moça. Não é uma questão de idade. É uma figura. A gente tem uma imagem de Marisa Hort. Vamos ver, familiares? É rir pra não sofrer, a vida é pra viver. Então vamos dançar, meu bem. Se eu machuquei você, foi sempre sem querer. Perdoa e vem pra cá, meu bem. Pra mim, porém, não há amor maior, mas há também Vandinha ao meu redor, a filha e a mulher. O amor não sabe ver, não tem como escolher, meu bem. Minha mãe me disse para eu tomar cuidado com homens espertos de língua de prata. O que me falta em profundidade, eu compenso em superficialidade. Você realmente acha que pode me fazer vacilar com uma piada? É a última tentativa antes que eu apele para o clorofórmio. Então serei feliz nas ruas de Paris. E aqui nos braços meus, meu bem. Não pense que eu caí, não finja que eu não vi. Dancemos entre os breus, meu bem. E sendo assim, passado já passou. Segura em mim, que o amor mal começou. Eu sei que eu fui vilão, eu sei que errei a mão, um tolo e canastral. E E agora, agora só estamos só nós dois, você você e eu, no escuro de nós dois, no escuro de nós dois. Mortícia, eu errei, confesso que pequei. Perdoa e vem pra cá. dança. Dá uma vergonha.
Mas finalmente queria fazer um elogio a quem fez a filmagem, porque pelo menos a gente viu, né? Não, tá mais bem feito, né? Porque teatro filmado parece uma coisa clandestina, né? Fica esquisito, mas esse tá limpinho, né? Direitinho. Bonitinho. Muito bom. Então, tá em cartaz em São Paulo. Isso, até 16 de dezembro. E estreia no Rio de Janeiro, dia 10 de janeiro. E onde está aí em São Paulo? Está no Teatro Renault. Ex-Teatro Abril, mudou de nome aí faz 15 dias. Ali na Profunda Brigadeiro, comecinho da Brigadeiro, pertinho da Praça da Sé. E agora, Rio de Janeiro. No Vivo Rio, Janeiro. 10 de janeiro. Provavelmente já tem ingressos à venda, que é toda uma estrutura gigante. Vamos ficar só 3 meses aqui. É pouco. É pouco. Então vamos conferir. Já, não é? Urgente. Vai deixar umas entradas grátis para nós. Olha, economista, né? Estou impressionado. Você falou, vamos conferir. Vamos conferir uma coisa ampla. Não, as pessoas têm que entendeu? correr, porque Não é, ficou Chico? aqui como foi em São Paulo, porque em São Paulo, quando eu fui comprar, gente, não tinha ingresso. Eu tive que insistir 2 ou 3 vezes até conseguir. E Então você viu? vi, é incrível, Viu, é maravilhoso. Alexei? É maravilhoso o espetáculo. Não é tanto o incrível. preço, é o pistolão. E Para, para é conseguir entrar lá, para conseguir aquele convite, eu penei. Então, quem está no Rio de Janeiro, corra logo, porque se for como em São Paulo, que tem muito mais gente, né? Não, mas Acho dessa que teve parte mais foi um tempo. grande sucesso. Como eu Foi falei, um eu nunca grande tinha vivido um sucesso, sucesso tão foi. grande em teatro assim. É muito bacana. Pode muito ser bacana investimento, compra o ingresso agora e revende ele muito caro, sem chama ser cambista. Né? Cambista, não façam isso, isso é feio. Vai voltar a economia. Ele vai ser meu parceiro. Vocês vão fazer uma dupla. hein, você? Né? E a minha economia, né? Meus biscoitos cacheados, como é que fica? Você abre mão deles que você está do lado da nutricionista que os odeia. Totalmente. Biscoito recheados não, né, André? Eu não gosto muito. De figurino ali é exigente, você viu, né? Não dá pra virar uma mortícia dá. gorda. Você dá uma banana pro flanelinha, mas assim, uma banana de verdade. Fala das propriedades. Meu Deus, imagina a cara do flanelinho, não quero nem ver isso. Tem coragem. Volta aí daqui a pouquinho, tá, Marisa? Tá bom. Chico, sai esse livro Lançamento agora, estou hoje, preparando a munheca né? aqui para Prepara a munheca que é hoje, né? É hoje, daqui a pouco, na Travessa Ipanema. Travessa de Ipanema, né? Visconde de Pirajá. E, Chico, eu li essa matéria do Globo de hoje, me diverti muito com ela. Primeiro com o seu pai, quer dizer, porque Sim, não era filha dele. possível por isso que eu pai não ali, vejo. né? Possível pai, entre aspas, possível tio. Aham. Né? Mas com uma declaração sua, que o Otto escrevia livros e ninguém nunca soube os títulos. O né? cronista, tem uma maldição em cima do cronista, você se firma um pouco como cronista, você pode escrever um novo Ulisses que ninguém vai notar. Então, eu quero ver se eu mato essa maldição do cronista, sem ser tão bom como o Otto, como Paulo Mendes Campos, todos os caras que escreveram romances e que continuavam cronista e ninguém dava muita bola pros romances, né? Você acha que o cronista, ele sofre um tipo de preconceito também? A Ele crônica é meio tido ali como vira-lata da literatura, né? É meio um O caldo de Lembraga cana com dizia pastel isso. da literatura crônica, sabe? Sai rápido. Comediante da literatura, né? Pronto, você tem essa mesma Já que maldição, você está assumindo, a gente pode... É isso mesmo. né? exatamente. A gente nem ousaria dizer. Né? Não, mas é Ainda parecido. venho aqui com uma ideia, secreta. É parecido com... Mas é parecido com a chancela de comédia. Exatamente, é sempre como um primo pobre da literatura. Tido como, O Rubem assim como Braga reclamava muito disso. Assim como a comédia fica também dentro do... Um gênero menor, Da perto do dramaturgia, drama, sempre tido como... Fica como o conto, né? Exatamente. Mas tem drama aí? Eu tenho, eu obedeço muito. Minha mãe, a melhor lição de estética que eu tive na vida foi da minha mãe, que mora lá em Juazeiro do Norte, que ela dizia: meu filho, você está escrevendo, tá muito bem-humorado, bota para chorar. Porque Que maravilha. a comoção do choro vendia mais, era muito mais. Ela tem razão. Ela era a lição de tragédia, assim, né? E aí Aí você eu botou pra obedeço um chorar? pouco ela, assim. É um livro muito de... Acho que tem um momento mais trágico. É um livro muito de quem foi embora, assim, de quem morava em pequenas cidades ou em zona rural. O livro se passa em 74, que é um ano de migração em massa assim, para o Sudeste. Então é livro de que quem foi embora do seu canto aí vai se identificar muito com o livro. É uma narrativa, um relato de quem foi embora, as dores e a parte boa de ir embora.
Ele é muito... Lembra aquela música do Caetano, Mala de Couro? Sim, que é do Torquato Neto do Forrado, Caetano. Pronto, Tipo, aquela é a Pano Forte trilha desse... Brincar É a aqui, trilha né? desse livro, praticamente. No dia que fui embora, né? É. Minha mãe estudava em A e minha irmã estudava em I, eu nem olhava para trás. Eu era muito revoltado com minha mãe, digamos, porque ela não tinha chorado. Eu tinha isso eu fui embora, né? Bom, fui embora com 15, 16 anos. Nossa. E saindo do Cariri para o Recife. E eu era cismado porque minha mãe não tinha chorado. Assim, eu sempre, nas minhas crônicas, acabava tendo um pouco dessa imagem de mãe forte ali na rodoviária e não chorou do jeito nenhum. Aí eu fui tirar limpo muito tempo depois. Ela disse: se eu chorasse, você, como é frouxo, ia ficar, não ia embora, não ia ganhar vida. Então, quando eu voltei da rodoviária para casa, eu me desabei em choro. Mas ali na sua frente eu jamais choraria. Não chorou. Para não te desencorajar. Nossa. Então, era uma estratégia... Radical. Radical, não, que E você podia ter causado um você não trauma, podia assim. nem chorar, né? Eu digo, não Nem vale chorar, nem um você choro de tinha que rodoviária, né? Não estou valendo nem um choro de rodoviária. E você saiu do Cariri para o Recife? Pô, Cariri pro Recife, que é uma trajetória muito comum ali da região do Cariri, que é no sul do Ceará. Tem muita identificação cultural assim com o Recife. Recife. E aí lá você começou a escrever ou você já escrevia lá no Crato? Não, no Crato o que eu tinha feito era... Eu mal conhecia uma mulher e já dava conselhos amorosos numa rádio, na Rádio Vale do Cariri. Eu escrevia para um locutor lá que era meu vizinho, conselhos amorosos, assim, sei lá, os caras que iam embora e as mulheres escreviam para o programa. O programa era tragédia pura, era Nelson Gonçalves, Valdir Soriano, por aí, Vicente Celestino. E eu escrevia as cartas de uma consolação mínima para as mulheres abandonadas. Só que eu mal sabia o que era uma mulher na vida, não sabia nada, nem que era ser abandonado. Exatamente. Mas foi minha estreia no mundo de comunicação, foi e fazia de conselheiro sucesso, sentimental. Elas, o locutor lia com uma voz sim, boa. aquela voz de veludo, 10 da noite, o Cariri já indo dormir, aquela coisa, era sensacional. E no Recife você vai fazer o quê, Chico? No Recife eu fui estudar, assim, ganhar a vida, trabalhar de qualquer forma, né? Aí fiz de tudo também, lá deu para fazer de tudo. Coisas, inclusive, que eu não posso contar. Não? Você foi modelo? Os 15 claro, anos saí né? para modelar no Japão. Claro, né? Botar na cara. Que modelo foi o primeiro emprego meu na vida. Seu primeiro emprego modelo, tá? Olivete, letra, né? 22. Era uma... É claro que eu sei, né? Era meu fetiche das máquinas, assim. Eu também. Tinha uma, mas é o livro que eu estou mostrando. Eu tinha... Não era um mostro clássico o das título máquinas. aqui, meu filho, o título. Era. E a gente tinha que ter, né? Sim. Jeitosinha, né? Pô, incrível. Era Verdinha, muito né? jeitosinha. Verdinha? Verde. Maquininha verdinha, jeitosinha. E você veio... Você fala muito no seu pai, no suposto pai, né? Sim, você juntou um pai com um tio. Como vereador, você vai fazer virou muito ficção, né? Virou um delírio sem fim sobre um universo mas que eu vivi. Você está mexendo no seu próprio universo também. Exatamente. Não, e também vê o pai dos outros, que é parecido com o pai da gente, algum diferente quando a minha família lê o livro agora, no fim do ano, eu vou lá no Cariri levar. Ah, vai? E acho que vai ser uma confusão maluca, porque o pai virou o tio é outro. Sabe, não são... os personagens são todos muito reais, mas estão muito trocados, muito lugares. Né? Tudo junto e misturado. Na hora de escrever, eles viraram outra coisa, assim. Mas eles vão se reconhecer? Sim. Ou então vão dizer, esse não sou eu, esse é fulaninho. Ou então vou dizer, eu nunca fui assim. Não, a sua cara, esse personagem é a sua cara. É a sua cara, não é a minha. Não é nada dele. E vai virar filme. Big Jato é um limpa-fossas que, no livro aí é um tio meu, que é um tio maluco, que ele fez fortuna para a região, ele fez fortuna com esse caminhão que era um limpa-fossas. Num período de ainda muito precário saneamento, né? Ainda é um grande mal do Brasil. Muita cidade boa que tem isso. E ele faz fortuna, ele fica aí tem uma maldição com ele que é ganhar a vida com dejetos, com excrementos. Então, ele não arranja mulher porque o cara que cuida do caminhão dá merda, digamos assim. Então, ele tem uma maldição, ele sofre um preconceito maluco. Mas você sabe que na Índia os intocáveis são que fazem esse tipo de trabalho, limpam latrina. Tem como minha avó lia muito almanaque, tem uma parte da minha avó que ela aconselhando o personagem que seria eu a olhar para as fezes, porque isso tornaria uma pessoa
melhor na vida, mais humilde, que sabia que nós humanos nos igualamos nessa hora. Então tem esse ensinamento indiano, que minha avó deve ter tirado um almanaque, que era muito comum leitura de almanaque no interior, ela deve ter tirado disso, mas é totalmente indiano, né? Totalmente. E ele começa também, como ele só lida com dejetos e tal, ele começa também a entrar numa loucura meio bíblica de que está limpando o mundo. Ele começa numa obsessão maluca de que está limpando o mundo dos pecados. Passa a ter esse moralismo também, sabe? Mas Você se divertiu, né, gente? Diverti bastante. Era complicado nessa parte Tinha algumas horas meio chorosas, assim, né? Porque você está escrevendo ali de madrugada, sozinho, aí você para, que o negócio tá pegando. Porque vira meio uma análise, uma terapia maluca. Individual, né? O cara limpa os solitário. dejetos e joga os dejetos aonde? Tirava. Nesse caso aí, no livro, era muito na Chapada do Araripe, que é longe. Então, na verdade, é uma transferência de merda, não é? Tirava da pequena cidade para outra. O tratamento também é mais difícil. Não, mas vira adubo, né? Acho que não tem complicação ecológica, né? Não sei. Mas sempre aparecer um correto aí que vai dizer que não era para fazer isso. Se a gente pensar dos anos 70 para cá, né? Passa em 74. Tanta complicação ecológica. Imagina. Na época a gente nem sentia. Olha, quanto custa? Grande pergunta. O quê? O caminhão, Big Jato? Big Jato ou o livro? É um livro. Não, é R$32 o preço sugerido pela editora. Aí tem gente que vende mais barato nas livrarias virtuais, por exemplo, chega a 26, 25. Na livraria, porque a livraria não tem o custo, né? Também é uma maneira de economizar essa época do ano. Não sei se tudo vai chegar a tempo do Natal, mas comprar pela internet é mais barato. Com muito cuidado, né? Vocês viram, É. né? Fantástico. Eu não vi ontem. Das vendas Os na grandes internet. sites. Os grandes sites. Tem que ser nos grandes sites, grandes livrarias. Sim. A própria Travessa vende mais barato. A Travessa essas mesmo maiores, tem site. Tem que ser Porque assim. eu acho que o preço, eu falei isso, porque eu acho que o preço limita muito a venda. Sim, Às claro, vezes reclama, claro. a minha editora, às vezes fica, não, me pergunta. Não, mas está aumentando. Não, porque vende menos. O livro acima de R$50 eu não compro. Tanto que o livro passa a ser muito vendido quando as próprias editoras fazem a versão de banca ou a versão de bolsa que vai. Claro. Que aliás devia ter Tem sempre. muita oferta, né? não dá para ficar comprando tudo. Né? Mas está aqui o livro do Chico que vai ser lançado hoje. A gente vai reforçar a livraria e horário no final, no último bloco. Obrigado. Ok, eu vou para o intervalo agradecendo ao André Dias, da Globo, a liberação da presença da atriz Marisa Hort aqui com a gente hoje. Adoramos, continue liberando. Ela também adorou, fala que você adorou. Adoro. Vamos causar boa impressão no André. Valeu, André. Hoje, a Miriam Ramos e Silva, psicanalista, está lançando um livro chamado Certeza sobre a Origem da Vida. O lançamento... Quem disse que é hoje? Tá aqui o convite. Não, hoje não, é quarta-feira, tá? A Miriam vai lançar na livraria Saraiva Mega Store, do Shopping Rio Sul, o Certeza sobre a Origem da Vida, em que ela trabalha a partir do Jung, a formidável herança espiritual da humanidade. De tal forma que, pensando por exemplo, a ideia de Deus, a ideia da vida após a morte, ok? Certeza sobre a origem da vida. Quarta-feira, 28, a partir de 7 da noite. Saraiva Mega Store, do Shopping Rio Sul. Intervalo, volto já falando de Os 6 Caminhos do Amor, com Alexei Dodsworth. Sem censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Depois a gente fala, então. Voltando aqui, a gente vai falar com o Alexei. Alexei começou a vida como astrólogo, mas é bacharel em filosofia. Formou-se em filosofia. E Os 6 Caminhos do Amor estará em qual prateleira na livraria mais perto de você?
Olha, acho que só Deus sabe, porque vai depender da livraria, né? Assim, ele é um livro, assim, estrito senso de divulgação filosófica, mas ele é muito colorido para cair na prateleira de filosofia. Sabe que na prateleira de filosofia os livros têm que ser bege, pretos, brancos, não pode ter uma capa muito colorida. Então ele já parece um livro de autoajuda. Eu acho que ele vai ser encontrado mais em prateleiras de livros de autoajuda, talvez em algumas prateleiras de esoterismo, porque ele também fala de astrologia, apesar de não ser um livro sobre astrologia. Ele é um livro sobre o amor, sobre o tema amor, à luz de 3 óticas: a ótica da filosofia, a ótica da psicologia e a ótica da astrologia. E o amor sempre é o amor nas 3 óticas? Sim, não, então, o amor, na verdade, ele é um tema que é fundamental na história da humanidade, né? A humanidade ela se debruça sobre esse assunto, acho que desde que desceu dos galhos das árvores, a gente procura entender a questão do amor. O ponto é que, na medida em que a filosofia se debruça sobre esse assunto, ela elabora muito mais perguntas, necessariamente, do que dá respostas. E acho que é o grande papel da filosofia, até porque, quando falamos em filosofia, nós não falamos em verdade que não possa ser contradita. Então, a ideia é uma instigação de questionamentos para que a gente possa tentar entender o que é o amor, criando uma verdade que brota da gente. A astrologia, ela surge como sendo uma espécie de pré-psicologia, né? Ela é um dos conhecimentos mais antigos da história da humanidade e constitui uma primeira tentativa organizada. Não vou entrar aqui na discussão da validade científica ou não da astrologia, porque contemporaneamente falando, a astrologia não é uma ciência, mas ela é um conhecimento tradicional da humanidade que se debruça sobre o tema amor também, como uma tentativa de explicar o amor, né? A gente tenta compreender as diferenças fundamentais entre os seres humanos são diferentes, são distintos, e há milênios que a gente tenta entender por que é que nós somos diferentes. Se hoje em dia a gente tenta atribuir essas diferenças a questões educacionais ou até genéticas, antigamente a gente buscava a explicação para essas diferenças a partir de exemplos macro, né? Se hoje em dia a gente procura no micro, que são os genes, antigamente a gente procurava no macro, na teoria das influências planetárias, etc. E então, o amor, na medida em que ele pode ser estudado a partir da astrologia, da filosofia e de uma corrente específica de psicologia, que é a que eu abordo nesse livro, que é de um psicólogo muito pouco conhecido, chamado John Lee. Ele desenvolve um trabalho que eu acho muito interessante, que é a teoria dos 6 estilos, ou 6 faces, ou 6 caminhos do amor. De que cada pessoa, ela possui um entendimento e uma mobilização diante da vida em relação ao amor que é completamente diferente da do outro. Todo mundo tem uma dessas nos 6 elementos preponderantes? Haveria, de acordo isso? com os astrólogos, na astrologia são 4 elementos, são 12 signos, mas você pode encaixar as 6 faces do amor nesses 12 signos. Você pode relacionar cada face do amor com um elemento ou com os 12 signos. A analogia, claro, não vai ser absolutamente perfeita, porque a gente tem um problema numérico aqui, né? São 6 caminhos do amor, são 4 elementos, mas quando a gente fala em analogia, dobrando tudo cabe. Mas se a gente pegar esse a partir de 6 aqui, que eu abri na página 74, que diz ágape, o amor altruísta. Certo. Pode pensar nisso? Pode sim, porque, por exemplo, você pega um estilo de amor, que é o estilo ágape, né? Que é o estilo altruísta. O indivíduo que seria um indivíduo mais ágape, ele tem, por natureza, uma busca por terapeutizar os relacionamentos, por exemplo. São aquelas pessoas que, para elas, amar significa cuidar. Veja que a base fundamental do ágape não é erótico, até porque o ágape ele se opõe, na teoria de John Lee, se opõe a eros, que é o aspecto físico do amor. Então, o indivíduo ágape ele é aquele indivíduo que demonstra que ama, fazendo a comidinha, cuidando, bancando a enfermeira quando necessário, agindo um pouco como psicólogo, um pouco como mãe. Isso se encaixaria em tipos astrológicos, dentro do sistema da astrologia, e se encaixa também em algumas culturas. Quer dizer, aí é que entra a filosofia. A gente aprende na filosofia que não apenas existe uma diferença individual, como também existe uma diferença cultural. Cada cultura prega que o amor certo é aquele amor. Então, vou dar um exemplo. Tem uma face do amor chamada pathos. A palavra pathos, em grego, significa paixão. Só que é a mesma palavra que dá origem ao termo patologia. Doença. Os gregos antigos falavam de pathos, mas eles detestavam pathos, eles achavam pathos o fim da picada. Então, se hoje em dia a gente acha bonitinho
a paixão, estar apaixonado, as novelas que mais vendem são aquelas que têm paixão, os livros que mais vendem são aqueles que falam de paixão, um grego antigo diria que você está completamente doente. Vá para o templo da medicina, meditar, fazer dieta, fazer terapia do sono, até essa doença passar e não infectar os outros cidadãos. Quer dizer, algo que a gente valoriza muito hoje em dia e que a gente só consegue interpretar que é amor se tiver aquela mobilização passional, para um grego antigo, isso é um verdadeiro horror. Então, cada cultura também estabelece o que é certo em termos de amor. E na teoria de John Lee, qual é a ideia fundamental? Cada pessoa, ela tem naturalmente, seja por motivações psicológicas, genéticas, esotéricas, um estilo de amor que prepondera. Esse estilo de amor que prepondera faz com que ela busque o amor a partir desse sentido. Quando ela busca isso numa pessoa que não vibra na mesma vibe, na mesma frequência, ela fica infeliz. Na teoria dele, quando ele analisou, acho que foram 3.000 casais felizes. Os casais, as duas pessoas, elas tinham o mesmo estilo do amor, elas andavam no mesmo caminho. Ou seja, na teoria de Lee, não são os opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem. Eu acho que a gente devia botar rótulos nas pessoas. Contém isso, não contém. Se o pessoal botasse crachá, facilitava. Pois é, porque você veja. Outro dia eu recebi um depoimento. Eu tinha pensado numa bula, mas crachá é mais prático. Tira para tomar banho. Pode ser. E a gente trabalha com histórias reais do Fórum Personal, e as pessoas contavam os dramas delas afetivos. E você vê que é um drama de desencontro. Todas as vezes que eu vi um drama muito grave, era um drama de desencontro. Outro dia eu recebi o depoimento de uma mulher de 52 anos, inteligentíssima, tem pós-doutorado, e ela me admitiu, ela fez, você quer saber, eu demorei muito tempo na vida para admitir que eu estou pouco me lixando para a inteligência do outro. Eu não quero uma pessoa, eu não quero um homem inteligente, eu quero um homem que me faça gozar. O mais importante para mim é um homem fisicamente atraente, que seja bom de cama, a inteligência já basta minha. O que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que ela vibra na frequência amorosa, que é a frequência de Eros. Para ela isso é importante. Mas aí ela vive numa cultura que enfia culpa nela, porque ela não pode ser uma mulher tão inteligente, tem que valorizar outras coisas. Ela disse, não, eu valorizo isso nos meus amigos, nos relacionamentos em geral, mas para um homem eu quero sexo bom. A prioridade dela é essa. E esse elemento é filia ou filia? Filia. 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 Amizade, o amor e amizade. Seria bem diferente disso. Filia, ele seria aquela identificação intelectual. Para um indivíduo que é primordialmente filia, o fundamental para ele são as relações que são fundamentadas na intelectualidade, são fundamentadas na troca mental. A parte sexual não é que ela deixe de ser importante. É bom salientar que essas faces do amor, elas não andam sozinhas. A gente tem as 6, mas tem uma que predomina. Agora, por exemplo... A gente pode ter 2 que predominam? Geralmente são 2 que predominam, a gente tem dificuldade em 2... A gente tem dificuldade se apaixona por inteligente. Claro. Mas se uma pessoa, por exemplo, ela é tipicamente filia, ela vai procurar parceiros não tanto pela atração física, ela vai procurar parceiros que geralmente começam como amigos, é a paixão à segunda vista. É muito clássico o tipo filia nesse sentido. Ele se apaixona depois de um tempo, ele convive, ele sente tanta amizade que termina se apaixonando. E aí rola o tesão, rola Eros também, né? Porque filia sem Eros... O Eros tem todos, né? Claro. Para o amor existir enquanto realização, Eros tem que estar ali de um para o outro. Ele pode não ser o primordial para aquele casal. Mas para rolar tem que ter. Mas para rolar, como casal... E o pragma? O pragma é interessante porque, assim, ele é uma face do amor que é muito valorizada, por exemplo, na cultura islâmica, mas que nós, por hipocrisia, dizemos que não admitimos. O que é o pragma? Não dizem que o amor é cego. Pragma contesta, diz o amor não é cego, o amor ele enxerga de microscópio. Por exemplo, a gente considera coisas do tipo, qual é a sua formação? Você faz o que da vida? Em que bairro você mora? Quanto você ganha? São coisas que a gente não pergunta diretamente porque a gente acha que é feio. Já, por exemplo, numa cultura muçulmana, rola isso, tipo, você quer o que com minha filha? Você ganha quanto? Você trabalha com o quê? Tudo isso considera. A gente diz que a gente não considera até que a questão afetiva recaia sobre nossos filhos.
quando recai sobre nossos filhos, todas essas perguntas que a gente acha feia, a gente faz. faz. A minha De mãe onde dizia uma veio coisa essa garota? Interessante que está aqui, Pragma, o amor conveniente. Ela disse, eu acho estranho a gente criticar alguém porque casou por conveniência. Alguém casa por inconveniência? Não, mas veja, Vou me casar com ele porque ele é inconveniente. se a pessoa for predominantemente patos, ela casa por inconveniência. Porque um tipo que seja classicamente patos, o patos é o oposto do pragma. Como o patos é o oposto do pragma, para ele só entende que é amor se for inconveniente. Mas isso não varia de acordo com o dia do ciclo menstrual? Varia de acordo com a idade também. Varia de acordo com a idade. O patos é patologia, por isso. Sim, mas é do 23 ao 28, é o pato. Os adolescentes são mais patos. Agora, tem gente que mesmo com 60 anos é patos. Tem gente com 50 anos é patos. A pessoa só entende que é amor se rolar dificuldade, se rolar impedimento. São aquelas pessoas que só se apaixonam se morar no outro lado do Brasil. São aquelas pessoas que se apaixonam porque é de uma religião completamente diferente, que vai rolar choque. Tem que ter um conflitozinho, tem que ter uma cara de novela das 8. Senão não E qual é o viaja. seu signo? Posso perguntar isso pra ele? Ah, o meu? É. Eu sou um escorpião atípico. Achei que Que era escorpião escorpião ativo. que você ia dizer. atípico. Eu falei, nossa, que susto. O que é um escorpião atípico? Ah, não, porque assim, na verdade, para a astrologia, você não considera o signo solar. Essa astrologia de signo solar, ela pegou na moda a partir você do tá começo do considerando século XX, o mapa astral. O mapa astral. Para ascendente, astrologia, ascendente, o Sol, a posição dos Lua, planetas. Porque essa astrologia de signo solar, ela foi criada, ela foi elaborada quando no começo do século XX surgem os almanaques astrológicos Escorpião é para Eros facilitar com Patos, a hein? leitura da... Escorpião é Aqui Patos. está dizendo isso. Escorpião, Eros, com Patos. Você é do Escorpião é começo pato, de escorpião, não. Não, eu sou do meio de escorpião, mas eu tenho muitos planetas em Sagitário. Então, astrologicamente, eu bateria mais com o tipo Sagitário do que com o tipo escorpião. Tá bom. Você pode descobrir o seu tipo, os caminhos do amor, né? Aqui. O livro ele tem uma parte virtual, é interessante por causa disso. Assim, ele tem uma versão virtual, um prolongamento virtual em que você pode fazer seu mapa, fazer os testes. O João Lee ele propõe um teste para você saber se você é mais filia, se você é mais pato, se você é mais Eros. Apesar do que, eu digo assim, ninguém na prática precisa do teste. Basta você ler o capítulo que você fala, sou eu. Bateu. Bateu. E tem Você- o patos e tem a pata também. E tem eu que vou pro intervalo agora. Fui. Sem censura no programa da TV Brasil. Bom, chegamos ao último bloco do programa, né? Então vamos. Rapidamente. A gente não falou de que mesmo, Alexei? Ficou faltando um, né? Não, então. Como é que chama? Ludus? O Ludus ele é interessante porque assim, a maioria dos livros de autoajuda que falam sobre amor, na verdade, são livros que falam sobre Ludus. Porque quais são os livros de autoajuda que falam de amor? Conquiste seu homem em 50 passos. Conquiste seu homem em 30 passos. Isso é tudo ludo, são técnicas de sedução. São sempre jogador. lúdicos, são técnicas de jogo. Tem gente que não sabe jogar, né? Vivendo e aprendendo a jogar. Seria por aí. Tem gente que manda 30 torpedos, conheci a pessoa hoje, no outro dia já está mandando 30 Você torpedos. já é fixado, né? Já é exatamente. quase patológico. Pois né? é. Tem que tomar um cuidado. Sabe jogar fora. Jogar fora, exatamente. Os 6 caminhos do amor e as infinitas possibilidades de trilhar a sua história. Numa livraria perto de você, quanto a prateleira e a estante. A discutir. A discutir. É melhor procurar logo pelo nome, ele já indica onde Acho tá. melhor também. Já lançou? Já, sim. Vai lançar hoje na Blux, às 7 horas, aqui no Rio de Janeiro. Já teve lançamento em São Paulo e em Salvador. No Rio de Janeiro é hoje, às 19 horas, na Blux. 19 horas na Travessa de Ipanema, ali Exatamente. no Bochicho de Ipanema. Chico Sá vai lançar Big Jato, que vai virar filme. Aí virou filme Com o do moço do Cláudio amarelo, Assis. Já tem uns 3 Cláudio tratamentos de Assis. roteiro e tal. Mas vai virar filme. Tá animado? Animadíssimo. Cariri vai bombar. Nossa Senhora. Chegar no fim do ano agora vai ser um Vai estouro. vai ser o chegar chegando, assim. Exatamente. né? Tudo que não choraram na saída, vão chorar Vão agora. chorar de Praticamente uma emoção na tieta chegada. voltando, né? É uma tieta literária. É uma tieta. Isso é Sensacional. Chico Sá. Eu vou te dizer que o negócio é economizar, pensando aqui e dali, pensar em tudo, anotar tudo e ver onde é que pode diminuir custo. Os tempos vão mudar com a taxa de juros baixa, tanto para aplicação como para o empréstimo. Então,
a valorização do trabalho é muito importante. Eu sempre costumo dizer que a melhor maneira de se aposentar é continuar trabalhando. Porque você veja, se você ganhar R$5.000 por mês, quanto você precisa ter aplicado para ganhar R$5.000 por mês? 1 milhão. É brincadeira? Dinheiro, né? Não é? Então, a aposentadoria vale muito. A aposentadoria do governo, que o pessoal reclama tanto, vale muito, porque todo ano vai reajustar e o dinheiro não. E a taxa de juros vai cair. Então, cuidem-se, continuem trabalhando, que é o bom. Não acha bom? Às vezes perguntam, você se aposentou? Eu falei, não. Não, aposentei sim. Mas eu nem tinha notado, né? Continuo trabalhando. Marisa Hort nem aposentar pensa. Teatro, televisão, cinema, tudo que vier eu traço. Está muito novinha ainda. Em São Paulo, ela está no Teatro Renault, que mudou de nome agora, que chamava como? Abril. Teatro Abril. Quinta, domingo? Quinta, domingo. Milhões de sessões, 2 na sexta, 2 na quinta, 2 no sábado, 2 no domingo. Uma loucura. Menina. E aí vamos estrear no Rio de Janeiro, 10 de janeiro, para ficar apenas janeiro, fevereiro e março, e primeira semaninha de abril. No Vivo Rio. Sem poder esticar. Mas até 16 de dezembro você pode ver em São Paulo. Sim, sim, sim. Certo. Por favor, que eu tô lá. Aí você aproveita e já pensa na doutora Andréia, que é paulista, para não comer, não cair no gosto do rótulo, Andréia né? é tão magra, tão bonita. É um Adorei você espetáculo, falando, ela é linda. É, nutricionista é um Muito espetáculo. obrigada, mas é simples, não é tão difícil. Muito simples, Mas é simples, sim. Deixar uma explicação rápida quanto aos rótulos, de maneira geral, que agora nós podemos ficar mais atentos quanto à questão do Diet Light, que vai ter um dizer ali, então prestar ainda mais atenção, porque as informações estarão numa letra maior. Então vai ser possível ver. E usufruir das informações. Você ainda vai ter que procurar por elas. Vai, né? Não sim. perca o hábito. Crie não o hábito perca de o procurar hábito. por Vai elas. ficar mais nítido, mas é preciso ler. Então eu sempre faço uma brincadeira nas minhas palestras, que eu começo afirmando que todos, ou a maioria que estão ali, comem pele de frango. A maioria, principalmente as crianças. Vocês em casa também, posso fazer essa afirmação. E é verdadeira para aquelas pessoas que consomem empanados, aqueles empanados que vendem congelados para fritar, né? Então não posso dizer que é muito reconhecido pela marca. Tá no rótulo, né? Que é feito de pele de frango, então a informação está lá. A gente leia só o rótulo, não perca os rótulos. Leia livros e leia rótulos. Então, obrigado a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu!